Olá, olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta aqui, estamos retornando, senhores, hoje com nossa aula de número 3, nossa aula objetivando a aprovação no concurso público de auditor fiscal do trabalho, não é verdade? Curso, sempre vale registrar, que é espelhado também para a carreira de auditor fiscal genérica, porque lá também o edital é exatamente o mesmo da carreira de auditor fiscal do trabalho. Beleza? Gente, olha só, nós já tivemos duas aulas aí, né? Tratamos os temas pessoa natural ou pessoa física e pessoa jurídica. Foi o tema da nossa aula 1 e aula 2, respectivamente. E hoje ingressamos à nossa aula de número 3. A nossa aula de número 3, que inicialmente vai se dedicar ao assunto direitos da personalidade, tá? Direitos da personalidade é o tema, o nosso assunto da aula de hoje. E o nosso primeiro tópico aí do esquema dos senhores que está aí em casa, está acompanhando comigo, é introdução e conceito. Introdução e conceito. Então hoje é direitos da personalidade, começando aí com a introdução e o conceito. Gente, olha só, lá na nossa primeira aula, na nossa aula de número 1, nós verificamos o conceito de personalidade jurídica. Então, na nossa aula de número 1, nós verificamos o conceito de personalidade jurídica. Não sei se vocês se lembram, foi o primeiro conceito do curso, e eu afirmei lá no primeiro conceito do curso que a personalidade jurídica, não precisa tomar nota, você já anotou isso lá na aula 1, que a personalidade jurídica, senhores, é aquela aptidão genérica de titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica. Aptidão genérica de titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica. Esta é a nossa querida personalidade jurídica. E o ordenamento jurídico brasileiro diz, como você viu na aula de número 1 também, que toda pessoa tem personalidade jurídica. Então eu tenho, Maísa tem, João Paulo tem, Caio tem, Bruno tem, enfim, todos nós temos personalidade jurídica. E isto foi uma grande conquista social, porque nós, pessoas, nos tornamos sujeitos de direito, como a gente viu na aula de número 1 também. Nós nos tornamos sujeitos de direito, nós passamos a ter essa aptidão genérica de titularizar direitos e contrair deveres, enfim, essa aptidão genérica de titularizar direitos e contrair deveres, e nos tornamos, repito, sujeito de direitos. Sujeito de direitos. Beleza. Ocorre que o tempo nos mostrou, a nós, operadores do direito, que não basta apenas você conferir personalidade jurídica para alguém. Não adianta você apenas conferir personalidade jurídica para alguém. Isso é pouco. Isso é pouco, senhores, porque a partir do momento em que eu apenas digo que Maísa ela tem aptidão genérica de titularizar direitos e contrair deveres, ou que João Paulo, ou que Caio, ou que o próprio Luciano tem essa aptidão genérica de titularizar direitos e contrair deveres, eu dou algo a alguém, mas não estou protegendo esta coisa. Eu digo que Maísa tem aptidão, mas se outra pessoa não deixar a Maísa fazer isso? Eu digo que Luciano tem personalidade, mas se outra pessoa cercear Luciano? E nós descobrimos isso de forma mais veemente durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Porque durante a Segunda Grande Guerra Mundial, várias atrocidades foram perpetradas. Um genocídio praticamente aconteceu durante aquele período, durante a Segunda Grande Guerra. E durante tal genocídio, durante essa Segunda Grande Guerra, todos aqueles que foram torturados, assassinados, tinham personalidade jurídica. Justo por isso, o tema precisou ser revisitado. O tema foi revisitado, e isso é até interessante de ser contado, principalmente pelo direito alemão. O direito alemão, depois de verificar o que eles fizeram, resolveram, para evitar atos como este no futuro, revisitar o assunto. Porque chegaram à conclusão, o direito alemão ao lado do direito francês, direito alemão e o direito francês, chegaram à conclusão que não bastava apenas ter personalidade jurídica. Não bastava, a gente precisava de mais. O que é que a gente precisava?
a gente precisava blindar essa personalidade. A gente precisava blindar esta personalidade. A gente precisava proteger esta personalidade. Blindar esta personalidade, proteger esta personalidade. E justamente blindando essa personalidade, protegendo essa personalidade, vieram os direitos da personalidade. Direitos da personalidade. Então, justamente blindando, justamente protegendo, vieram os direitos da personalidade. E é aí que nascem os direitos da personalidade. Da percepção de que não basta apenas conferir personalidade jurídica a alguém, da percepção de que, além de conferir personalidade jurídica para alguém, eu preciso o quê? Protegê-la. Eu preciso blindar essa personalidade. Luciano, e qual seria o conceito dos direitos da personalidade? Qual seria o conceito dos direitos da personalidade? Vamos a ele. Vamos a ele. Os direitos da personalidade, senhores, os direitos da personalidade são garantias elementares e fundamentais, garantias elementares e fundamentais, deferidas à pessoa, garantias elementares e fundamentais, deferidas à pessoa para o livre exercício de sua personalidade jurídica. Para o livre exercício de sua personalidade jurídica. Então, garantias elementares, garantias fundamentais, deferidas à pessoa para o livre exercício de sua personalidade jurídica. Está aí. Está aí o conceito dos direitos da personalidade. Mas ainda em conceito, ainda em termos conceituais, as provas concursais vêm cobrando um conceito, ainda aí na seara do conceito, que nós chamamos de interrelacional. Um conceito interrelacional que faça um diálogo, faça uma relação entre direitos e garantias fundamentais, direitos da personalidade e dignidade da pessoa humana. E dignidade da pessoa humana. Então, dentro dessa seara aí, dentro dessa noção conceitual, as provas costumam ainda cobrar esse conceito interrelacional. Direitos e garantias fundamentais, direitos da personalidade e dignidade da pessoa humana. Direitos e garantias fundamentais, direitos da personalidade e dignidade da pessoa humana. Gente, os direitos e garantias fundamentais estão preponderantemente, eu disse preponderantemente, não exclusivamente, preponderantemente noticiados no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, de forma preponderante, ok? Veicula o conceito dos direitos e garantias fundamentais. Repito, de forma ao quê? Preponderante. Há outros espalhados pelo texto constitucional, mas de forma preponderante. Já os direitos da personalidade, os senhores encontram entre os artigos 11 e 21 do Código Civil. 11 e 21 do Código Civil. Então, você tem os direitos e garantias fundamentais no 5º da Constituição e os direitos da personalidade entre o 11 e 21 do Código Civil. O que acontece? Se você se dedicar à leitura do artigo 5º da Constituição Federal, se você se debruçar sobre o artigo 5º da Constituição Federal e depois, logo depois, realizar a leitura dos artigos 11 a 21 do Código Civil, né? Então, fazer a leitura dos direitos e garantias fundamentais e logo depois cair lá para os direitos da personalidade, os senhores irão observar que muito daquilo que está noticiado como direito e garantia fundamental, que está lá,
como direito e garantia fundamental, também está aqui como direito da personalidade. Muito daquilo que o legislador constituinte originário, que a Constituição Federal coloca como direito e garantia fundamental, está aqui também como direitos da personalidade. E aí vai a primeira notícia importante. Vai a primeira notícia importante nesse ciclo conceitual. Qual é a primeira notícia importante? Amigos, os direitos da personalidade consistem em reflexo infraconstitucional. Os direitos da personalidade consistem em reflexo infraconstitucional dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos da personalidade consistem em reflexo infraconstitucional dos direitos e garantias fundamentais. É como se o Código Civil refletisse a Constituição Federal. É como se o Código Civil refletisse a Constituição Federal, porque os direitos da personalidade consistem nesse reflexo infraconstitucional dos direitos e garantias fundamentais. E observa o seguinte: os direitos e garantias fundamentais, conforme o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais são exemplificativos. Exemplificativos. Consistem em um rol exemplificativo. Um rol de exemplos. Um rol de exemplo. Um rol, repito, exemplificativo. 5º parágrafo 2º da Constituição Federal. Ora, segue no raciocínio. Se os direitos e garantias fundamentais consistem em um rol exemplificativo e os direitos da personalidade estão a refletir estes direitos e garantias fundamentais, por uma razão de ordem lógica, os direitos da personalidade também refletem um rol que exemplificativo. Também refletem um rol exemplificativo. Então, tanto os direitos e garantias fundamentais como os direitos da personalidade são um rol exemplificativo. Traduzem rol exemplificativo. E aí vem a pergunta: tá bom, Luciano, direito e garantia fundamental está lá no 5º da Constituição principalmente, direitos da personalidade 11 a 21 do Código Civil, o Código Civil reflete a Constituição Federal, como a Constituição traz direitos e garantias fundamentais exemplificativos, o Código Civil também traz um rol de direitos da personalidade exemplificativo. Beleza, mas o que buscam os direitos e garantias fundamentais e os direitos da personalidade? O que buscam os direitos e garantias fundamentais e os direitos da personalidade? Direitos e garantias fundamentais e direitos da personalidade buscam, em última análise, a promoção da dignidade da pessoa humana. Buscam, em última análise, a promoção da dignidade da pessoa humana. E está aí fechado o ciclo. Busco, em última análise, a promoção da dignidade da pessoa humana. Está aí fechado o ciclo. É isto que afirma o enunciado 274 do CJF. É isto que afirma o enunciado 274 do CJF. Olha só, se os direitos e garantias fundamentais e os direitos da personalidade buscam, em última análise, a dignidade da pessoa humana, isso quer dizer o quê? Isto quer dizer que a dignidade da pessoa humana é uma cláusula geral de tutela da personalidade. A dignidade da pessoa humana é uma cláusula geral de tutela da personalidade. Cláusula geral de tutela da personalidade. Fica atento nesse nomezinho. Cláusula geral de tutela da personalidade. Tá aí o conceito. Tá aí o conceito. Ainda em conceito, é interessante que as provas vêm cobrando isso também, que seja estabelecida uma relação entre direitos da personalidade e liberdades públicas. Direitos da personalidade e liberdades públicas. O que é uma liberdade pública, né? O
que é uma liberdade pública, Luciano? A liberdade pública, gente, a liberdade pública é um conjunto de ações e omissões estatais, conjunto de ações e omissões estatais que objetivam promover a dignidade da pessoa humana. Conjunto de ações e omissões estatais que objetivam promover a dignidade da pessoa humana. O Estado, por exemplo, ele tem que agir para gerar moradia. Ele tem que agir para gerar saúde. São ações. Ações estatais, moradia, saúde. O Estado ainda, ele tem que se omitir de prejudicar a liberdade alheia. É uma omissão. Então o Estado ele tem um conjunto de ações, um conjunto de omissões. Ações, omissões, ok? Visando o quê? Visando, amigos, visando a promoção da dignidade. Olha, se esse conjunto de ações e omissões estatais, que nós chamamos de liberdades públicas, objetivam justamente essa atuação para a promoção da dignidade da pessoa humana, em última análise, também promovem os direitos da personalidade. Em última análise, também promovem os direitos da personalidade. Então, fica atento também nessa segunda inter-relação conceitual. Tá, gente? Vencida a introdução e o conceito, avanço ao ponto 2, características dos direitos da personalidade. Características dos direitos da personalidade, as quais estão elencadas preponderantemente no artigo 11 do Código Civil. E olha o que diz o artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, gente, olha como o artigo já começa. Com exceção dos casos previstos em lei. Olha, se o artigo diz que tem exceção, é porque essas características são o quê? Relativas. Não são absolutas, são relativas. Pode ter exceção. Então, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis e não podem sofrer limitação voluntária. Essa impossibilidade de sofrer limitação voluntária nós chamamos de indisponíveis. Indisponíveis. Então, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis. Intransmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis. Beleza? Tá aí. Artigo 11. Intransmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis. Artigo 11 do Código. Repito, características relativas. Características relativas, porque a própria lei afirma ser possível, sim, exceções. Essas características indicadas por lei são indicadas de forma econômica. São indicadas de forma econômica porque, além de tais características, há tantas outras. Existem tantas outras. Há várias outras, além das características em questão. Várias outras que são noticiadas pela doutrina. Várias outras que são noticiadas pela doutrina. Então, além de transmissível, irrenunciável e indisponível, há ainda outras características anunciadas pela doutrina. Eu vou agora passear por essas características, tá? Dar notícia das características previstas em lei e, ainda, aliado a isto, dar notícia de algumas características doutrinárias. Vou começar com o caráter indisponível. Os direitos da personalidade, em tese, são indisponíveis. Tá. Mas essa indisponibilidade é absoluta? Já respondi há tempos atrás. Não, não é. Essa indisponibilidade não é absoluta. Gente, um exemplo claro de direito da personalidade, e já já nós vamos trabalhar com todas as hipóteses, mas um exemplo claro de direito da personalidade é a imagem, tá? A imagem é um direito da personalidade. Eu estou, nesse momento, dispondo da minha imagem. Não é lá grande coisa, né? Isso é que Deus me deu, mas a gente faz o que pode. Dá uma arrumada no cabelo, coisa e tal, né? Tenta dar um jeitinho para dar uma amenizada. Mas, enfim, estou aqui dispondo de minha imagem. Pô, mas não é indisponível? É uma indisponibilidade relativa.
É uma indisponibilidade relativa. É justo por isso, joga na tela, por favor, que o enunciado 4º do CJF afirma que o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária. Pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Então eu posso sim trazer limitação, dispor, desde que eu não faça de forma permanente ou geral. Desde que eu não faça de forma permanente ou geral, a contrário senso, portanto, interpretando as avessas, portanto, eu posso dispor sim. Eu posso dispor sim, desde que de forma transitória e específica. Desde que de forma transitória e específica. Eu estou nesse exato momento fazendo isso. Dispondo de minha imagem de forma transitória e específica. É plenamente possível. Várias pessoas fazem isso. Dispor do nome, da imagem, de forma transitória e de forma específica. É por conta disso que não cabe aquela lenda urbana que a gente escuta por aí, dizendo que Ronaldo Fenômeno, né, hoje aposentado, aquele que não sabe distinguir meninos de meninas, na verdade, ele teve aquela dificuldade lá, enfim, 3 horas de relógio, que na Bahia a gente fala assim, viu, gente, 3 horas de relógio, é como se tivesse uma outra hora, na verdade, mas enfim, ele ficou lá naquela dúvida, etc., gerou todo aquele problema, os senhores acompanharam na mídia. Dizem que ele tem um contrato vitalício com a Nike, né? A gente sempre escuta essa história, né? Contrato vitalício de disposição de imagem com a Nike. No Brasil, não. Só se ele tiver assinado nos Estados Unidos, não sei, fora daqui. No Brasil, ele não assinou, porque no Brasil a disposição de direito da personalidade tem que ser o quê? Transitória e específica. E quebraria a regra da transitoriedade. Não pode. É por isso que atores têm contratos com redes ou emissoras de TV sempre transitórios. Sempre transitórios. Passa o período, renova, passa um período, renova e assim segue. Além da transitoriedade já pontuada, a disposição é específica. A disposição é específica. Tem que se atentar para aquela especificidade. E ela não pode ser desrespeitada. Ela não pode ser desrespeitada. Se você realizou a disposição da imagem para uma determinada finalidade, não é crível, não é possível que se pegue essa imagem e se utilize para outra. Tem um caso famoso no Brasil, eu sempre cito em sala de aula, que é um caso bem emblemático, que é o caso Maitê Proença. A Maitê Proença, nos idos da década de 90, pousou para a revista Playboy. Foram tiradas lá não sei quantas fotos, e algumas delas foram aproveitadas e veiculadas na revista. Tempos depois, um jornal, a 0 Hora, queria publicar uma reportagem sobre a Maitê, porque ela foi vista com um cidadão mais jovem, em uma noitada, e aí queriam fazer uma alusão, né, a Playboy, como se através da Playboy ela estivesse, enfim, agitando corações mais jovens, etc. Só que não conseguiram a foto da Maitê com o cara. Não arrumaram a foto da Maitê com o cara. O que é que o jornal fez? Como ele era do mesmo grupo econômico da Playboy, ele foi no portfólio, pegou uma foto da Maitê que não tinha sido utilizada para a revista e veiculou no jornal. Ela estava nua? Estava, mas não era um nu frontal. Não aparecia nada demais, enfim, mas ela estava sem vestimentas. Estava nua. A Maitê ajuizou uma ação. Ajuizou uma ação pedindo indenização. Indenização por quê? Porque dizia ela, quando eu fiz a disposição da minha imagem, eu fiz para a Playboy. Revista de circulação restrita, público restrito, etc. Eu não fiz para um jornal de grande circulação, de circulação livre. Daí porque ela ganhou indenização perante o STJ. Aliás, registre-se, porque houve quem defendesse a tese lá naquele momento, que essa violação à imagem decorre da simples utilização. Pouco importa se a imagem é linda ou não é linda e exuberante, porque tem gente que viaja nessa ideia. Ah não, se a imagem for bonita não tem indenização, não viaje nisso. A simples utilização sem a autorização já gera lesão. Tem outro caso que vez por outra cai em prova de concurso, que é o caso do médico. O médico que ingressa em um determinado plano de saúde e este plano de saúde resolve pegar a foto do cidadão sem autorização e veicular em outdoors pela cidade, clamando pelo ingresso de novos pacientes, né? Pessoas, mulheres, enfim,
Venham para o nosso plano de saúde, contratamos o melhor ginecologista obstetra da cidade, por exemplo. Tem violação à imagem? Tem violação à imagem. Tem violação à imagem porque houve utilização de forma indevida. Ok? Gente, sobre o tema, para eu avançar, toma nota aí, súmula 403 do STJ. Súmula 403 do STJ. Súmula 403 do STJ. A súmula 403 do STJ afirma que, senhores, a súmula 403 do STJ, a utilização da imagem para fins comerciais sem a autorização, ocasiona dano presumido. A utilização da imagem para fins comerciais sem a autorização ocasiona dano presumido. Súmula 403 do STJ. Esta foi a primeira característica. Os direitos da personalidade são indisponíveis. No segundo bloco, retornaremos com as demais características. Até daqui a pouco.